Quando a gente fala, pessoal, de precauções padrão, nós estamos falando de medidas que serão realizadas, implementadas para todos os pacientes, tá? Independente da condição clínica do paciente. Ah, professora, mas esse paciente era um paciente que era para ter isolamento de contato. Independente, tá? Mesmo que ele tenha as medidas de precauções de contato, ele também vai receber as medidas de precaução padrão, tá? Porque as precauções padrão, elas são aplicadas para o atendimento de todos os pacientes. E independente desses pacientes estarem com a infecção confirmada ou suspeita, tá? Mesmo que ainda seja uma suspeita de alguma infecção, nós vamos realizar essas medidas, tá? E as medidas de precaução padrão também são aplicadas quando nós vamos manipular equipamentos, né? Pegar equipamentos utilizados na assistência, artigos contaminados, tá? Ou que estejam em suspeita de contaminação. No contato com esses equipamentos, nós também temos que ter as precauções padrão. Então, são medidas realizadas para todos os pacientes e que são realizadas principalmente quando há um risco de contato com o sangue, com líquidos corpóreos, né, com secreções e excreções corporais, exceto o suor, tá, pessoal? O suor aqui não é um motivo para a implementação de medidas de precaução padrão. Mas nós vamos aplicar aí na presença, né, desse risco de contato com essas secreções e também no caso de pele não íntegra e mucosas. Você pode estar se perguntando, né? Ah, professora, no dia a dia a gente usa jaleco, faz a higienização das mãos, o uso de luvas, né? Uso de pérfuro cortantes, o que está inserido dentro das precauções padrão, né? Basicamente, pessoal, são essas medidas, são medidas que você acaba realizando ali no dia a dia, independente de saber a condição do paciente, independente dele estar infectado ou não. Para o atendimento de todos os usuários do serviço de saúde, você acaba usando essas medidas sem perceber que elas são medidas de precaução padrão, tá? Então, de acordo com a Anvisa, pessoal, nós vamos ter aí como medidas de precauções padrão a higienização das mãos, que é o que todo mundo faz, né? Luvas e avental, óculos e máscara e a caixa pérfuro cortante, tá? Então, estes são os itens que estão inseridos aí nas condutas relacionadas às precauções padrão. A higienização das mãos, pessoal, ela deve ser realizada com a lavagem das mãos, né? E essas mãos devem ser lavadas com água e sabonete, tá? Ou vai ser lavada com água e sabonete ou vão ser friccionadas com álcool a 70%. A gente só vai utilizar álcool a 70% se as mãos não estiverem visivelmente sujas. Na presença de sujidade visível, nós não vamos poder fazer só a fricção com álcool a 70%. Nós vamos ter que fazer a lavagem das mãos mesmo com água e sabonete. E isso vai ser feito, pessoal, antes e após o contato com qualquer paciente. E também sempre após a remoção das luvas, né? Retirou as luvas ali que você utilizou para o atendimento, então você vai realizar a higienização das mãos. E também sempre após o contato com sangue ou secreções. Se teve contato com sangue ou secreções, logo após nós vamos realizar a higienização das mãos também. Em relação ao uso de luvas, esse uso deve ocorrer sempre quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas, tá? Essas luvas devem ser calçadas imediatamente antes do contato com o paciente e devem ser retiradas logo após o uso. Então, não dá para você fazer o procedimento e continuar ali interagindo com o paciente com as luvas contaminadas, tá? Você vai fazer a retirada das luvas e em seguida a higienização das mãos. Em relação ao uso do óculos, da máscara e do avental, nós vamos ter também a utilização desses equipamentos de proteção individual sempre quando houver o risco de contato de sangue ou secreções, tá? Para proteger mesmo as mucosas dos olhos, da boca, do nariz, a roupa, né? E também as superfícies corporais. Por isso que nós utilizamos aí o óculos, a máscara e ou o avental. A utilização da caixa de pérfuro cortante é para fazer o descarte, né, adequado de seringas e agulhas, né? As seringas e agulhas, elas devem ser descartadas em recipientes apropriados, né? E é importante ressaltar, pessoal, que esses dispositivos,
As seringas e as agulhas não devem ser desconectadas e nem reencapadas, tá? Não se reencapa a agulha antes de fazer o descarte. É logo imediatamente descartado na caixa pérfuro cortante. Então aí na tela você tem justamente as medidas que são de precaução padrão, ou seja, são medidas realizadas para todos os pacientes, independente da condição clínica, de estarem sob suspeita ou confirmação de uma infecção. Para qualquer paciente que você está atendendo ali no ambiente de trabalho, você deve implementar essas medidas, tá? São medidas padrão para todos os pacientes. Em relação ainda às medidas de precaução padrão, a Anvisa publicou também a sequência correta de colocação dos EPIs e também de retirada deles, né? O que a gente coloca primeiro? É a luva, é o avental, é o gorro, é a máscara? O que a gente coloca primeiro? E o que nós retiramos primeiro logo após o uso, logo após o atendimento do paciente? Então a Anvisa também trouxe, né, essas recomendações para nós em relação à sequência correta de colocação e de retirada. Então, pessoal, a sequência correta de colocação dos EPIs, né, quando você vai vestir os EPIs, é primeiro colocar o avental, tá? Se você vai ter que utilizar o avental, ele deve ser o primeiro equipamento a ser colocado. Após colocar o avental, nós vamos colocar então a máscara, tá? Logo em seguida na sequência. Depois da máscara, nós vamos colocar o óculos, se houver necessidade, tá? E em seguida, após ter colocado o avental, a máscara e o óculos, por último é que nós vamos calçar as luvas, tá? Isso vai evitar a contaminação aí dos equipamentos de proteção individual. E qual que é a sequência de retirada? Na hora de retirar, nós vamos começar meio que do contrário, né? Nós vamos começar pelas luvas, nós vamos retirando as luvas. Depois de retirar as luvas, nós vamos retirar os óculos. Após os óculos é que nós retiramos as máscaras e após a máscara é que nós finalmente retiramos o avental. Também, né, tomando o cuidado para não se contaminar. Beleza, pessoal? Então aí você tem a sequência correta, tanto da colocação quanto da retirada dos EPIs, o que é muito importante, principalmente aqui, mais para a prática profissional, né? Não necessariamente isso vai cair na prova, mas você precisa saber para a sua vida, para o seu trabalho, beleza?